Olá, alunos e amigos da Fateluz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. Nós estamos no módulo 4, estudando a disciplina homilética, e esta é a aula 3. E na aula de hoje nós vamos falar da importância do esboço do sermão para o pregador. É claro que todo pregador que se preza, ele jamais irá subir ao púlpito sem um pedaço de papel com aquelas anotações que são exatamente utilizadas com o fim de lembrar o pregador que no momento certo ele precisa estar falando de acordo com o tema proposto pela sua mensagem. Neste papel, ele terá em mãos toda a divisão do seu sermão. E o que é essa divisão do sermão? É exatamente aquilo que nós chamamos de o esboço do sermão, onde vai ter a síntese de todo o assunto, de todos os tópicos e subtópicos que o pregador preparou para ministrar em sua mensagem. E nós vamos conhecer como é realizada a divisão desse esboço do sermão, que precisa conter no esboço do sermão. Um esboço de sermão, ele é dividido da seguinte maneira: ele precisa de ter um título, um texto, uma introdução, uma proposição e dentro dessa proposição uma sentença interrogativa e uma sentença de transição, que vai levar você de um tópico para um outro tópico. E o primeiro ponto, que nós chamamos de subtítulo, contendo uma primeira subdivisão, uma segunda subdivisão e uma sentença de transição. E assim, sucessivamente, acontece nos próximos subtítulos, que vai de 1 a 3 subtítulos no sermão. Isso varia de acordo com o gosto e o desejo de cada pregador. Mas acredito eu que um bom sermão com 3 subtítulos atende à necessidade de uma boa mensagem. E após as subdivisões e a sentença de transição, por fim, um esboço termina com uma conclusão, que nós vamos falar daqui a pouco da importância da conclusão na mensagem. Em síntese, um esboço de sermão tem título, tem introdução, tem proposição, tem subtítulos, subdivisões e sentenças de transição, finalizando com uma conclusão. A primeira parte do sermão, ela é feita com a introdução. E o que é a introdução? A introdução é exatamente o processo pelo qual o pregador procura conduzir a mente dos ouvintes para o tema da sua mensagem. Na introdução, as pessoas que estarão ouvindo o pregador já vão de início saber onde ele quer chegar e qual é a proposta da sua mensagem. Então, nessa introdução, o pregador ele procura prender a atenção dos ouvintes acerca do tema que ele pretende proclamar. E quais são as características de uma boa introdução? Uma boa introdução, ela precisa despertar o interesse dos ouvintes. E, em segundo lugar, ela precisa ser breve. Muitos pregadores pecam neste ponto, às vezes gastando cerca de 30, 40 minutos numa introdução, e quando querem entrar no corpo da mensagem, no ponto principal da mensagem, o tempo já passou e ele não consegue finalizar a mensagem do jeito que deveria finalizar. Então, preste muita atenção a esse ponto da introdução para que você não perca o tempo mais do que devido nesta parte da mensagem. Ela precisa ser breve, objetiva e precisa despertar o interesse dos ouvintes acerca do tema que você deseja proclamar. Saindo da introdução, o pregador entrará dentro da proposição ou aquilo que nós denominamos o tema da mensagem. A proposição, ela é uma declaração positiva do assunto a ser proclamado. Uma proposição nunca é feita de uma forma negativa.
sempre uma declaração positiva do assunto a ser proclamado. Ela é a afirmação de uma verdade bíblica eterna e que tem uma aplicação universal. Então, a proposição também ela pode ser chamada de tese, de tema e de uma ideia homilética. É preciso atentar para o fato de que o assunto e tema não são a mesma coisa. O assunto é o quê? O assunto é algo mais genérico, enquanto que o tema ele é mais específico. Um assunto, por exemplo, você pode denominar esperança. E agora, vários temas são derivados desse assunto chamado esperança, como a esperança do crente, a esperança do mundo e etc. Uma vez que você definiu o seu tema, o seu assunto a ser ministrado, é preciso agora trabalhar os tópicos ou as divisões principais do seu sermão. E o que são os tópicos e as divisões do sermão? São exatamente o corpo do sermão. São aquelas verdades espirituais divididas em partes sequenciais e que são distintas, mas são interligadas à verdade principal, que é a proposição da sua mensagem, ou tema ou assunto de sua mensagem. Agora, como eu posso fazer essas divisões? Quais são as características das divisões principais de um sermão? A primeira coisa que você deve observar é que essas divisões principais precisam ter unidade de pensamento. E o que elas vão fazer? Elas vão ajudar o pregador a lembrar dos pontos principais do sermão. Ela vai ajudar também os ouvintes a guardarem, a recordar, a lembrar dos aspectos principais do sermão. E elas precisam ser distintas uma das outras. As divisões do sermão, elas precisam originar-se da proposição do assunto e desenvolvê-la progressivamente até o clímax do sermão. E elas precisam ser uniformes e simétricas. E cada divisão deve ter apenas uma ideia ou um ensino. O número das divisões deve, sempre que puder, ser o menor possível. Ou seja, você fazer uma mensagem com 10 tópicos, será que você vai ter tempo suficiente para expor todas as ideias, todos os pontos importantes da mensagem? Acredito que não, visto que uma mensagem precisa ser ministrada em um tempo no máximo de 30 minutos, ou estourando em 40 minutos. Depois que você faz as divisões e subdivisões de um sermão, você vai chegar à conclusão da mensagem. E o que é essa conclusão? O que nós precisamos pensar sobre isso? Um sermão bem estruturado, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Ele obedece a uma lógica durante todo o tempo. E o que é a conclusão? A conclusão é o que nós chamamos de o clímax do sermão, o clímax da mensagem. É na conclusão que o pregador deverá chegar ao seu alvo, que é atingir os seus ouvintes e persuadi-los a praticarem e aplicarem em suas vidas a mensagem que eles ouviram. É exatamente a seção do sermão onde
tudo que foi dito anteriormente é reafirmado com mais intensidade, a fim de produzir o quê? Um maior impacto no coração dos ouvintes. Então, a mensagem precisa ter esta conclusão. A mensagem, lembre-se, a mensagem precisa ter início, meio e fim. Assim chegamos ao final dessa terceira aula. Espero que vocês tenham assimilado o assunto, revejam o material didático para um maior entendimento dessa aula que estamos discutindo, problematizando a homilética. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos vocês, alunos da Fateluz.